Vamos lá, pessoal da EJA. Hoje a gente vai falar sobre homeostasia. Vamos lá saber o que é isso. Homeostasia, a gente vê essa imagem, né, de um homem, e aqui é tipo como se fosse uma balança. É porque a definição de homeostasia, né, está mais ligada ao equilíbrio do corpo, ao equilíbrio das funções do corpo, tá certo? A exemplo, temperatura corporal, a gente tem que ter um equilíbrio, né, para não ficar não tão alta nem tão baixa, e dentre outros fatores. Vamos lá, a homeostasia é a tendência existente em alguns organismos para o equilíbrio e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo através de alguns mecanismos de regulação, como eu falei, né? Tem que regular alguns mecanismos para poder é, acontecer a homeostasia. É considerado que um organismo está em homeostasia quando substâncias químicas estão em concentrações adequadas, a temperatura é estável e a pressão é apropriada. Este fenômeno foi descrito pela primeira vez pelo fisiologista francês Raoul de Bernard e posteriormente foi estudado mais profundamente pela fisiologista estadunidense Walter Kenyon. Importante no âmbito da biologia, a homeostasia consiste no processo de regulação através do qual um organismo consegue manter o seu equilíbrio, como eu falei anteriormente na imagem. A homeostasia é caracterizada pela sua estabilidade e também pela sua imprevisibilidade, porque uma ação pode ter um efeito oposto do que é expectável. É um exemplo a questão das taxas da gente de glicose, de colesterol. A gente tem que ter sempre uma relação de não ser não tão baixa nem tão alta, porque senão alguma coisa tem de errado aí. Vamos lá para os tipos de homeostasias. No corpo humano é possível identificar vários tipos diferentes de homeostasia, né? Vamos ver. Homeostasia hídrica ou osmorregulação acontece nos rins e significa a regulação da água dentro do organismo. A homeostasia feita pelo fígado e pâncreas serve para regular os níveis de glicose no sangue. Feito eu tinha falado antes dos níveis de glicose, né? E assim de outras taxas que nós temos. Tem a homeostasia térmica. É uma forma de equilíbrio e controle de temperatura do corpo humano que é feita através da pele e da circulação sanguínea. O ambiente externo, quando sujeita ao corpo a temperaturas mais baixas, obriga a algumas alterações. Nesse caso, o corpo usa mais energia para manter a temperatura e em situações extremas, o corpo envia mais sangue para a região dos órgãos vitais, sendo que os braços e pernas, por serem menos importantes, ficam mais prejudicados. Há um exemplo, né? Quando a gente está num local muito quente, o corpo ele tenta reagir a esse efeito e se tornar ele um pouco mais frio, tá certo? E quando a gente está num lugar muito frio, o corpo reage também a esse efeito e tenta se tornar o corpo por dentro mais quente. A temperatura externa e a temperatura interna, elas têm que estar em equilíbrio, porque senão pode acontecer alguma coisa com nós, né? A homeostasia psicológica consiste no equilíbrio entre as necessidades de um indivíduo e o suprimento dessas mesmas necessidades. Assim, quando essas necessidades não são supridas, acontece uma instabilidade interior, que é solucionada com alterações nos comportamentos que culminem na satisfação dessas necessidades. A questão mais do psicológico, né, através do estresse, através de algumas doenças que existem, né, que causam as pessoas ficar um pouco mais agitadas, muito calmas. Tudo a gente tem que estar em equilíbrio, nunca demais para uma certa situação. Para manter a homeostasia, nosso meio interno deve manter certos valores sem alterações. Isso é conseguido graças a diversos processos fisiológicos que ocorrem de maneira coordenada e garantem o equilíbrio, né? Assim como a gente vem comentando. Os processos de respiração, digestão e excreção garantem, por exemplo, que o meio interno tenha oxigenação e nutrientes necessários à célula.
e que substâncias tóxicas que possam causar danos ao corpo sejam retiradas do organismo. Quando o meio interno não está em equilíbrio, né, seja por mudança externa, seja por disfunção interna, ocorre uma perturbação de homeostase, o que pode resultar em doença. Caso a homeostase não seja estabelecida, pode ocorrer a morte do indivíduo. Assim como eu falei, né, se o corpo não reage a essas diferenças, por exemplo, muita gente morre de frio, a gente pensa que tem esse suposto, né, de dizer tá com muito frio, vou morrer de frio, e acontece a pessoa morrer de frio se o corpo não reagir àquela certa temperatura, os órgãos vão parando, vão congelando por dentro. Então, por isso que, a exemplo, muita gente morre de diabetes, diabetes muito alta, colesterol alto, a pressão arterial muito baixa ou muito alta. Acontece acontecendo a morte se não ter esse equilíbrio no nosso corpo. Entre as variáveis que devem permanecer em equilíbrio para que haja homeostase, podemos destacar a temperatura corpórea, o pH dos líquidos corporais, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Para garantir, né, a homeostase, né, o nosso organismo conta com alguns recursos. Tem o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso informa que algo de errado está acontecendo no interior do corpo e produz uma resposta a determinado estímulo. O sistema endócrino, por sua vez, secreta mensageiros químicos. Foi feito, a gente tinha falado, né, a relação das mensagens que o corpo envia para os certos órgãos, né, as certas substâncias que tem no nosso corpo para poder tudo estar em equilíbrio. O mecanismo de controle da homeostase ocorre normalmente por processo de feedback negativo, ou seja, processo que reverte a direção de uma determinada mudança. O feedback negativo é aquela relação, né? Se está quente, eu vou direto para o frio, aí o corpo tem que reagir totalmente ao frio, ou seja, um feedback negativo. Ele tem que reagir contra aquela situação, do meio externo para o meio interno. Se a pressão arterial está baixa, está alta, por exemplo, diversas reações acontecem para que a pressão caia. Aí a gente pode acelerar nesse processo, né, se estiver muito alta, através de algumas medicações, né? Para quem tem pressão alta sabe muito bem que já acelera esse processo aí para não estar sofrendo, né, com essa situação. Por meio dessas alterações é possível controlar quando uma variável está em excesso ou deficiente no organismo. Então fica por aqui, gente. Um resumo de homeostasia, né, é que ela controla todo o sistema do nosso corpo, né, tanto interno como externo. Sempre tem que estar em equilíbrio para poder nós estarmos bem, né, fisicamente e psicologicamente. E até a próxima.